Beleza? Foi? Pesados, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Sintam-se em casa. Faz aquele formato assim, ó, da bunda na cadeira. Aquela alisada assim. Gente, boa noite. Boa noite oficialmente para todos. Ao vivo, direto de Cascavel, direto aqui do Focus Concursos. Para nossa aula hoje de atualidades. Acho que até nós estamos transmitindo aí, então nosso leque hoje vai ser um pouquinho maior. Me botaram hoje aí para fazer esse papel. Então sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aí muitas pessoas diferentes. Estou vendo aí possivelmente muitas pessoas assistindo a gente de lugares, de espaços, de tempos diferentes. Acredito que inclusive pela formação de cada um de nós. Deixa eu me apresentar formalmente. Alguns de vocês já me conhecem, outros não. Eu sou o professor Donin, professor Focus Concursos, professor aqui do Focus Cascavel, da parte específica de atualidades. Por isso que eu até estava questionando o pessoal aqui se vocês porventura já haviam tido aí a disciplina de atualidades dos aspectos ambientais. Nós estamos tendo então a de aspectos humanos. Bem, eu sou professor aqui no Focus já das disciplinas de atualidades, sou professor de História, sou professor de Sociologia, sou professor de Filosofia, sou um pouco multifuncional nessa área aí hoje que assim a gente entende mais como sendo uma chamada ciência humana. Né? A ciência humana e as suas tecnologias, é mais ou menos assim que se compreende isso hoje. Na área de concurso isso é um pouquinho mais antigo, tá? Essa leva aí talvez do que a gente chame de atualidades, ou que a gente na maioria das vezes aí conhece como conhecimentos gerais. Então, desde 2012 assim eu tomei um pouco contato com essa área aí dos conhecimentos gerais, das atualidades. São áreas afins, ou são conteúdos que já inclusive apareceram para nós aí enquanto até decisões de Tribunal de Justiça. Enquanto o que é história, o que é atualidades, o que é conhecimentos gerais. E um desembargador do Estado do Paraná definiu que a atualidade, ela nada mais é que um resultado da acumulação de processos de transformações históricas. Então, às vezes a gente esbarra, a gente se depara com conteúdos muito específicos dessas áreas que a gente tem uma formação mais específica, que é um pouco assim a área da geografia, um pouco a área da sociologia, um pouco a área da história. Visando facilitar isso, visando também que vocês tenham um contato cada vez maior com essas áreas afins dentro das ciências humanas, é que a gente achou assim legal separar, a gente achou por bem separar essa parte dos aspectos humanos dos aspectos ambientais. Vocês até podem ver ali, pessoal aí de casa, o pessoal que está aqui, vocês podem até ver ali que eu separei um primeiro título ali no material de vocês. Então o pessoal ali pode visualizar o material, o pessoal de casa talvez ali ó, no F5 pode visualizar também a nossa lista de exercícios, que são aí 34 questões em que a gente mais ou menos vai discutir aí alguns temas relevantes dentro da política internacional. Tá vendo ali ó, que eu separei? Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, como política, energia, redes sociais, RI, responsabilidade socioambiental, segurança, sociedade, tecnologia. Esse aí é o edital que a maioria das carreiras policiais, no geral aí, Polícia Federal pega, de uma maneira geral algumas tribunais pegam, o Tribunal do Estado do Paraná também visualizou algo mais ou menos assim. São Paulo é um pouco a exceção, parece que eles assim preferem recortar um pouco mais o tempo. Falam em 6 meses, falam em semestre, falam em períodos um pouco mais específicos. Quando a gente fala de Polícia Federal aí, a gente tem um tema mais assim, um leque maior. Então, vocês estão vendo aí esses temas assim um pouco mais esparramados aí. Tópicos relevantes e atuais nas respectivas áreas. Então, visando assim separar um pouquinho, visando assim a gente entender isso de uma maneira um pouco mais específica, que a gente hoje vai falar aqui um pouquinho de política internacional. Vamos separar alguns temas aí para que a gente possa, em diversas áreas, dar conta prioritariamente de entender um pouquinho melhor esses conceitos e, quando necessário, agregar um pouquinho aí de história nesse sentido. Tá? O pessoal aí então vai assim entendendo um pouquinho melhor dessa maneira. Ficou claro, gente? Legal? Bacana? Vou até fazer assim um pequeno comentário acerca de como a nossa aula vai se desenvolver, até para que você entenda um pouco a cabeça do professor quando entra no universo das atualidades.
Eu sempre separo as questões de vocês e às vezes vocês vão perceber que isso não necessariamente nessa ordem, mas ela acontece meio que tentando seguir uma linha de raciocínio. A gente talvez tente priorizar um pouco aí temas ou áreas em que a gente possa traçar uma linha de raciocínio, sair de um lugar e chegar em outro. Saindo então de um tema, complementando ele para que a gente possa ir entendendo um pouquinho melhor essas questões. E para isso, necessariamente, a gente às vezes tem que recorrer a períodos de 2010, 2011, 2012, década de 50, década de 60, maioria no século XX, um pouco a transição do século XXI. Então tente compreender, porque talvez você vai uma hora ter o seu material, vai sentar de novo para rever a aula ou reler os assuntos ou as discussões pertinentes aos temas de atualidade e você vai se deparar com uma lista de exercícios. E aí talvez você não lembre que na cabeça do professor seguia uma linha de raciocínio. Então por isso que a gente separou algo mais ou menos aí para a gente falar dentro de política internacional, dentro dessa conjuntura de acontecimentos, né? Separamos aí talvez o que mais se falou, o que mais se discutiu, o que mais assim impacto teve nesses anos aí de 2016 para cá. A gente está entrando em 2017, então há uma necessidade da gente entender um pouquinho melhor isso. Legal? Então, por isso que vocês vão ver aí que tem uma linha de raciocínio, é para ter uma lógica, é para ter assim uma coerência dentro desse conjunto de coisas. Bacana? Legal? Bem, a primeira coisa, antes da gente entrar talvez nisso, eu sempre aqui destaco o pessoal aí que está mais veterano, o pessoal que está mais principiante, o pessoal que está começando, talvez sempre tenha aí uma dificuldade muito grande para a gente talvez entender o que estudar. Por isso que eu fiz questão de frisar que decisões já de tribunais superiores, de segunda instância, decisões aí concernentes ao universo dos concursos, elas ultimamente têm sido muito questionáveis em relação a isso. Isso aconteceu inclusive no estado do Paraná. O concurso do Departamento Estadual Penitenciário, ele justamente aí deixou duas questões lá, que foram duas questões de atualidades, e uma dessas questões acabou aí falando sobre o processo de cidadania política alcançada no Brasil no quesito voto feminino. E aí se discutiu, essa discussão acabou indo aí para o Tribunal de Segunda Instância se era um tema pertinente à atualidade ou não. Então um tema era referente ao voto, questão de cidadania política, e o outro tema era sobre Itaipu. Itaipu, atualidades, né, lógica de funcionamento, administração, beleza, cai ali nas atualidades. Putz, professor, e voto feminino? Putz, a gente sabe que cada vez mais aí a gente vem tendo uma discussão em torno de questões políticas. E se entendeu que essas questões políticas são questões relevantes, atuais, pertinentes nessas diversas áreas. Então, hoje em especial, a gente aí percebeu que o ano de 2016 foi um pouco diferente do ano de 2014, por exemplo. Lá no ano de 2014 a gente estava num outro universo dentro das atualidades. A gente estava assim num clima ainda muito acirrado na geopolítica mundial, nas relações políticas internacionais. O ano de 2015, isso começou também a se acelerar um pouquinho. Veio crise na Ucrânia, veio a instabilidade da Rússia, veio o sistema político, veio volta e meia a questão lá de bombardeio em Israel, voltou-se a falar da questão palestina, o Oriente Médio aí explodiu a Primavera Árabe, isso foi uma consequência de tudo aquilo. E aí talvez a gente veio percebendo que no ano 2016 isso chegou ao ápice aí com os temas que as últimas questões mais de atualidades tanto gostavam de falar. Porque hoje, por exemplo, a gente não vai falar muito de Brasil. Deixei até assim para a gente digerir um pouquinho melhor, porque o nosso contexto político nacional ele foi muito turbulento do ano passado para cá. A gente sofreu um impeachment, veio uma crise institucional, essa crise institucional aí veio pesado em cima das instituições e acabamos virando o ano aí com uma crise penitenciária inimaginável. Então pode apostar que esse seja um dos temas aí que a gente vai ter que digerir um pouquinho. E quando a gente chegar lá em Brasil, a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Hoje a gente vai talvez aí priorizar um pouquinho mais uma certa estabilidade que o mundo político internacional veio passando de 2015, 2016 com os atentados terroristas. As últimas provas só falavam em terrorismo, só falavam em ações conjuntas de organismos internacionais para se contornar a crise no Oriente Médio.
Veio aí questões envolvendo a Turquia, veio aí questões envolvendo novamente a Rússia, uma possível aliança com os Estados Unidos, aí numa era chamada Era Trump. Isso encerra um ciclo e inicia-se outro. Então parece que a gente ainda está tentando incorporar um pouco melhor esse ciclo de acontecimentos. Mas os atentados terroristas, pelo menos frearam um pouquinho, assim as coisas esfriaram, e aí a gente veio percebendo uma outra série de coisas. A América ganhou destaque nessa virada aí de 2016 para 2017. Houve crises aí que foram necessárias discutir-se. Houve organismos e organizações internacionais que foram aí primordiais nesse processo. Houve aí relações entre Rússia e Estados Unidos, como a gente falou, que novamente aí se acirraram, talvez aí pensando um pouco a Europa, pensando a crise de refugiados, pensando um pouco a questão de xenofobia. Então parece que a gente está assim, parece que transitando entre as consequências do terrorismo. Isso impacta na segurança pública, isso é a área de vocês. Isso impacta diretamente em políticas públicas, isso é a área de vocês. Isso impacta prioritariamente na maneira como nós vamos entender esse panorama. E aí isso envolve crise econômica, isso envolve uma questão aí muito delicada em União Europeia, em ONU, envolve uma situação aí de estados que estão tentando se proteger. Então a gente está iniciando um ciclo. Se lá na Primeira Grande Guerra Mundial a gente viu os países aí disputando territórios, a gente está novamente aí percebendo uma disputa hegemônica dentro do campo político, do campo das ideias. Estamos precisando discutir isso. Tá? Então, o que estudar? Vamos priorizar isso. Vamos tentar entender esse panorama geral. Do que a repercussão desses acontecimentos até 2016 geraram, para esse ano de 2017 aí a gente está iniciando esse novo ciclo. E aí é essencial a gente perceber isso, entender essas questões dos refugiados, como elas estão repercutindo nesse panorama todo. Legal? Professor, existe talvez aí uma forma mais fácil da gente entender isso? Então nós vamos destacar duas questões aqui. Ó. Vocês são uma turma aí ó, que provavelmente os veteranos e os principiantes estão começando, mas nós vamos destacar duas conjunturas assim ó, como uma tentativa de criar um método para vocês entenderem, criar uma maneira, um mecanismo mais fácil de entender atualidades. Então a gente vai falar em duas conjunturas. Primeiro eu separo aí a conjuntura estrutural. Então você faça um mapa aí na sua cabeça. Você retome alguns conceitos que a gente vai aqui frisar, bater em cima, que a gente vai retomar. A gente vai usar elementos da história um pouquinho para entender isso, com elementos agora da atual situação do século XX para o século XXI, que é uma estrutura de acontecimentos. Eu não falei que a atualidade ela é um acúmulo, uma soma de eventos que aconteceram dentro de um período de tempo, ou melhor dizendo, dentro de uma estrutura de tempo. É isso que a Banca CESP aí, ó, arrebenta com a gente. Porque ela bota a questão dentro de uma estrutura de acontecimentos, de um período de tempo de 2, 3, 4, 5 décadas, mas ela associa essa estrutura de acontecimentos com uma segunda conjuntura. Essa conjuntura a gente vai chamar de conjuntura factual. Legal? Pensa esse método, pense isso na sua cabeça, faça um mapa mental, faça o seu quadrinho lá de post-its, faça lá todas as suas anotações, bota canetão, bota marca-texto, faz o que for necessário. Mas pense isso aqui ó, como uma maneira, como uma forma de você entender e constituir aí uma linha de raciocínio dentro das atualidades. Não falha. Se a gente pegar aí mais ou menos como regra, na conjuntura política internacional, isso aí acontece. Você vai pegar o padrão de Banca CESP, vai estar lá isso aí. Ó. Vai estar uma referência, um contexto, vai estar ali uma relação, uma conjuntura, primeiro estrutural, segundo factual. Legal? Você vai ver isso nas questões ali, a gente vai apontar isso para mais ou menos compreender isso de maneira geral. Legal? Primeiro é a estrutura, depois é o facto. Primeiro é todo aquele contexto que vem, um tema, um assunto, uma área, um tema relevante, para que ele seja aí pensado dentro de um facto específico. Legal? Terrorismo, isso não tem erro. Tá? Vamos falar de terrorismo no Oriente Médio, vai remontar aí aos principais e as
mais importantes condições do que a sociedade lá árabe, israelense, que os judeus passaram nesse período de tempo. Legal? Bacana? Então cria isso na sua cabeça aí, não tem erro. Legal, gente? Dúvidas até aqui? Por enquanto não. Legal, tá. Então vamos sair um pouquinho aí desse espaço de tempo um pouquinho distante para vir para um espaço de tempo um pouco mais próximo. A gente vai aí então partir da política internacional como a principal referência que a gente destacou ali, mas para a gente falar um pouquinho mais sobre o que vem acontecendo na América, tudo bem? Vamos pensar um pouquinho a América Latina primeiro, vamos pensar inclusive o que vem ocorrendo nessa conjuntura de acontecimentos para a gente relacionar os temas aí de política internacional. É destaque que nesse contexto de América Latina, a gente vem aí percebendo esses temas um pouco de maneira aí mais voltada às questões políticas, a estrutura desses acontecimentos ou até mesmo dessas ideologias políticas da América Latina. A América Latina, podemos assim dizer que nós viemos passando por um processo já de 5, 6, 7 décadas. Vamos jogar isso lá para o contexto do final da Segunda Guerra e pensar o pós-guerra, a então chamada Guerra Fria. Esse contexto a qual nós estamos aqui elencando, nesse processo de América Latina, é pensar justamente que nesse contexto de Guerra Fria, houve a necessidade de muitas áreas de dominação por parte da polarização do mundo. E se a gente lembrar lá, esse contexto aqui de 1946, então lembrando lá os acontecimentos históricos mais recentes do século XX, 1946 se deu aí o final da Segunda Grande Guerra Mundial, o acordo entre os países, as principais conferências, elas vão criar inclusive a Organização das Nações Unidas, vão criar aí organismos que pudessem regulamentar ou interferir diretamente, melhor dizendo, nesse panorama político. Nesse mundo aqui, ou nesse contexto do nosso mundo aqui pensado, ele vai mais ou menos se estender até o ano de 1991. E esse contexto todo a qual a América Latina sofreu interferências, ela teve diretamente aí relações com um período denominado de bipolarização. Lembraram disso? Período de Guerra Fria é um período de contexto de polarizações políticas, ideológicas, econômicas entre duas esferas aí do nosso próprio globo. 1946, então, final da Segunda Guerra, e 1991. Alguém lembra? O que aconteceu em 1991? Quase. Foi 2 anos antes. A queda do Muro de Berlim. Mas isso aqui foi uma consequência da queda do Muro de Berlim. Automaticamente, quando o Muro de Berlim vem a ruínas, ele entra em colapso. Ele traz também toda a estrutura dessa bipolarização. Nós estamos falando de um mundo hegemônico aqui, sob a liderança dos Estados Unidos da América, dominados sob a égide do capitalismo. Legal? Lembraram disso? E essa bipolarização é chamada dessa maneira por causa da outra referência, da outra radicalização, dominada então pela União Soviética. O que aconteceu em 1991? Acabou a União Soviética. As políticas lá que expressivamente começaram a inserir o sistema da União Soviética, transformando a República Russa, incorporando agora meio que uma vitória do sistema capitalista. Era então a morte, entre aspas, de um movimento chamado, de uma corrente chamada ou designada de socialismo. Tá? Esse não era o nosso mundo. Não é um mundo globalizado, multipolarizado, o mundo com ausência de fronteiras, o mundo mais ou menos ali misturado, homogeneizado. Esse não era esse mundo. O mundo que a gente vai remontar à América Latina é no contexto justamente agora dessas radicalizações. Pois não foi só o Brasil, mas boa parte dessa América Latina, elas passaram nesse conjunto de acontecimentos de 46 até 91, necessariamente pela dominação, pela hegemonia do governo americano. Isso vai remontar lá àquela então doutrina que vocês aprenderam na escola, que surgiu lá em 1824 com o então presidente americano James Monroe.
Lembra a doutrina Monroe? A América para os americanos. Então, a América Latina nesse contexto aqui, ó, passou nas décadas aí de 60, 70, por uma intervenção muito grande de ditaduras e de períodos militares. Isso a gente não pode esquecer. De um lado, se houve a interferência dos Estados Unidos aqui nos nossos territórios latino-americanos, era para frear a interferência do socialismo, era para acabar justamente com essa hegemonia de países que pudessem aqui diretamente atentar aos interesses do governo americano. Por isso se financiou intervenções militares, financiou-se ditaduras. Isso aconteceu no Brasil, na Argentina, no Chile, no México, Paraguai. Passaram por intervenções militares. Quem agiu aqui? É o período que os agentes secretos vão estar aqui circulando. A CIA vai estar aqui no Brasil, vai agir aqui nos governos militares aqui do lado, vai acabar, na verdade, aí tentando barrar, tentando se opor a algumas políticas aí um pouco mais opostas a esse sistema capitalista. Lembraram disso? Lembraram então desse contexto aí. A política, por definição, que a América incorporava nesse momento aqui, ou nesse contexto aqui, era uma política denominada de populismo, tá? Então essas intervenções militares, a gente pode colocar aqui, ó, que elas nesse contexto, elas se opõem, elas opõem-se ao populismo e prioritariamente a estes governos que vão se desenrolar aqui. Por isso foi necessário que nesse período, nesse contexto, a nossa primeira questão vai fazer referência sobre esse panorama internacional, foi necessário se criar um organismo que pudesse se estabelecer aqui em relação à América Latina. Nós vamos chamar este organismo aí, que se reúne, regulamenta, estabelece a Organização dos Estados Americanos, que é responsável em 2015 por criar aí os encontros das chamadas Cúpulas das Américas. Legal? Lembraram isso talvez? Ó, toda a Cúpula das Américas, ela vai ser aí um encontro organizado pela OEA, tudo bem? A Cúpula das Américas. Então é um encontro que acontece de 3 em 3 anos. Ocorreu em 2009, 2012, 2015 e vai ocorrer em 2018. O nosso período de recorte de tempo mais importante é mais ou menos perceber isso de 2009 para cá. De 2009 para cá, essa OEA foi responsável aqui, ó, por organizar nestes períodos de 3 em 3 anos todo o encontro referente à política e às relações internacionais na América Latina, composta aí pelos Estados membros da Organização dos Estados Americanos. Então a Cúpula das Américas, ela é sempre organizada por uma organização denominada de Organização dos Estados Americanos. Existiu a ONU, não existiu? A ONU é o que vai regulamentar essa diplomacia em nível internacional, em nível mundial. Enquanto a OEA, a Organização dos Estados Americanos, ela vai ser regulamentada aí em território latino-americano e na sua totalidade da América como um todo, incluindo os Estados Unidos, a América do Norte, a América Central, aí, a América do Sul. Tudo que a gente vai poder considerar dentro deste respectivo período de tempo. Só para nós lembrarmos, aqui ó, 2012, a Cúpula das Américas se deu então na cidade da Colômbia, na cidade de Bogotá, na Colômbia. Agora melhorou, né? Em 2015, quem lembra? Em 2015, onde foi a Cúpula das Américas? Foi então em uma cidade que passava a discutir a sua importância geográfica, estratégica, política entre o Atlântico e o Pacífico, por conta da construção de um canal que agora passou ao controle, ao domínio do seu respectivo país, depois de 100 anos controlado pelos americanos. Lembram do Panamá? 2015,
A Cúpula das Américas ocorreu aí na cidade do Panamá. Em 2018, ela vai acontecer em Lima. Então, no Peru. Legal? Antes disso, em 2009, tinha acontecido na então região ali da América Central, num país chamado Trinidad e Tobago, tá? Foi a última aí antes de 2012, antes a nossa Cúpula das Américas que se reuniu nesse sentido ou dentro desse contexto. Os dois mais importantes assuntos aqui referentes vão ser aí de repercussão para todo esse conjunto aí de elementos que a gente vai discutir. O assunto que permeou de 2015, 2016 e está se arrastando agora para 2017 são os dois pontos mais importantes discutidos aqui no Panamá e que provavelmente precisarão ser discutidos aqui no Peru. O que passou esse contexto, esse período na América Latina? Então vamos aí reconstruir essa ideia. A gente é muito recente ainda, em termos politicamente falando, destas repúblicas mais contemporâneas ou atuais. Haja vista a nossa consequência aí do regime militar. Até quando durou o regime militar no Brasil? Durou 22, 21 anos. 21 anos, mais ou menos. O golpe, inclusive, se deu em 64. Nós estávamos aí absorvendo essas transformações do final do regime militar. Um processo que a gente chamou aqui no Brasil de redemocratização. Vocês estão lá na área do direito, inclusive, entendendo isso. O direito constitucional está dando esse aporte, o direito provavelmente administrativo, a reformulação do Código Penal, das tentativas aí de entender melhor a sociedade. A nossa Constituição brasileira é de quando? 88. 88, então, final do regime militar em 85, 3 anos para absorver tudo isso, para a redemocratização começar a acontecer, isso precisava incorporar um período de tempo. E aí, a nossa chamada Carta Cidadã, ela não foi um reflexo só no Brasil, foi um reflexo da América Latina, desses regimes. Ou melhor dizendo, foi a especificidade desse contexto pós-guerra, desse contexto agora de 1900, década de 90 para cá, de reentender ou rediscutir esse período, já que agora a gente vai perceber que essas fronteiras aqui, ó, elas vão amenizando, mas elas não vão solucionando os problemas. É interessante que até aqui, ó, os Estados Unidos não deixaram de influenciar o panorama político. A antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, ela não deixa de interferir objetivamente no panorama político. É por isso que até alguns especialistas já falam em uma espécie de Segunda Guerra Fria. Essa disputa que está acontecendo no Oriente Médio, essa disputa que está acontecendo por regiões de dominação, essa disputa que tem os Estados Unidos como centro da América Latina, que leva a União Soviética, a antiga União Soviética, a ter resquícios nesse contexto todo, é característica que a gente vem passando ainda essas zonas, essas áreas de dominação. Então quero dizer que o que se centrou nessa Cúpula das Américas que ocorreu na cidade do Panamá foi um dos eventos mais marcantes, historicamente falando, por conta da crise entre esses dois lados, a crise entre esses dois polos. O que nós estamos falando? Quem que apertou as mãos lá naquela Cúpula das Américas em 2015? Quem foi os dois líderes mundiais que fazia 67 anos que não se encontravam? Que a embaixada americana, inclusive, não funcionava nesse país. Estamos falando de Cuba e Estados Unidos. Foi um momento histórico do ano de 2015. Raul Castro se encontrando com Barack Obama e os dois chefes de Estado apertando a mão uns dos outros para que esse panorama começasse a mudar. Entende agora como a gente fala num ciclo? Cerrou-se um ciclo. A gente está começando um novo, que a gente não sabe muito bem para onde ele vai caminhar. Principalmente pela incerteza aí de tudo que a gente acumulou em 2015. Tudo que a Cúpula das Américas tinha sido responsável por fazer no contexto da América Latina, nesse ambiente de crise política, esse foi o assunto da Cúpula das Américas no Panamá. A gente tem um grande ponto de interrogação hoje
pelo fato do Donald Trump ter sido eleito agora e assumir o poder em janeiro de 2017. As conquistas que nós tivemos no campo político, no campo diplomático, elas esfriaram. Principalmente que a gente vai perceber aí que os Estados Unidos vão dar uma recuada. O que você vem sentindo hoje assim nos Estados Unidos em relação à sua política? Qual que é a noção assim que vocês criaram aí? Ó? Qual é a ideia mental que vocês criaram aí? O que vocês vêm sentindo do governo americano? Então vamos jogar a ideia aí. O que será que aconteceu mais ali, desde que o Trump subiu em janeiro agora? Um protecionismo. Muito bem. O que esse protecionismo nos ensina sobre a política americana hoje? Então vamos entender o protecionismo? Vocês não estão percebendo que estamos entrando em uma fase em que os mercados eles estão tentando garantir o deles? Foda-se os outros. O protecionismo é aquela tentativa que o Donald Trump tá pondo em prática de tentar repatriar os recursos que estão fora do território americano. Não é essa a ideia de protecionismo? Começar assim, ó, cuidar a relação das importações, tudo bem? Ó, porque importações incidem diretamente em gastos. Regrinha básica de economia. Quando as minhas importações estão superando a capacidade das minhas exportações, o que é que eu tenho? Eu tenho um déficit. Cadê os economistas aí? Muito bem, me ajudem. Alguém aqui da economia? Da administração? Eu já vi algumas pessoas ali assim. Me ajudem. Não é essa a regra? Importações vai incidir em gastos. Exportações? O que gera aqui? Gera, alguém falou ali, superávit. Vamos usar esse termo, ó, receitas. Enquanto os gastos geram déficit, as receitas vão gerar o superávit. Qual a ideia? Remontando a ideia lá, ó, do Trump. Tem que proteger. Tem que tentar tirar aquilo que saiu dos Estados Unidos para que ele volte a ser produzido em território americano. É tentar reduzir os impostos para as empresas se interessarem novamente pelos territórios, pelas empresas, pelos faturamentos, todos localizados em território americano. O que isso nos ensinou sobre a política de Trump? Que ele está preocupado. Parece que ele está mais preocupado por a casa em ordem. Parece que ele está mais preocupado com as questões internas, primeiramente, do que com as questões externas. O que ele está querendo fazer lá no México? O muro. Por quê? Porque o cara vem para os Estados Unidos, o índice de desemprego já está um caos, o cara vem para os Estados Unidos, ele vai estar incidindo diretamente no índice de emprego, aumentando, contribuindo para todos aqueles problemas aparecer. Então a política norte-americana, pelo menos nestes 2, 3 primeiros meses, parece que ela deu uma esfriada na sua questão externa para se preocupar mais com as suas questões internas. Vocês perceberam isso? Já vamos inclusive perceber que estas vão ser uma das questões levantadas aqui, ó, inclusive na questão do Oriente Médio. Legal? Questões internas. Acompanharam a linha de raciocínio? Acompanharam a lógica? Ó, questões internas, e isto se deve, vamos colocar aqui, ó, a uma era Trump. Tudo bem? Já vamos entrar em detalhes aí, vamos entender isso um pouquinho melhor. Ficou claro isso, gente? Legal? Bacana? Então, o que marcou lá esse primeiro movimento aí da Cúpula das Américas, a gente vai entender ainda um pouco as consequências em relação a isso. Mirinho, tô meio quente. Não sei. Beleza? Não vai mais? Então tá bom. Gente, até aqui, beleza? Legal? Bem, então temos um elemento aqui
da primeira cúpula das Américas realizada no Panamá, que foi a questão aqui de Cuba. Segundo é uma crise que se desencadeou mais perto de nós. Está repercutindo, inclusive, no nosso clima, na nossa agitação política. Quem são nossos vizinhos aqui que vêm passando por uma crise muito grande? Venezuela. Muito bem. Vamos botar a Venezuela aí? Venezuela. Legal. Ela está aí, em meio a essa crise política desencadeada nesse período de tempo, nesse contexto, nesse respectivo desenvolvimento. Vale a gente aí entender dois aspectos. O ano de 2015 aí já foi marcado então pela restauração das relações diplomáticas ao mesmo tempo com Cuba e pelo entendimento e pela cobrança mais expressiva da Venezuela em relação ao seu respectivo clima político. Quando a gente pensa dessa maneira, estes nossos dois organismos aqui, ó, a gente tem que pensá-los na sua atuação dentro da própria OEA e dentro da própria condição dos direitos humanos, das questões pertinentes a toda a relação diplomática em território latino-americano. A OEA, a nossa Organização dos Estados Americanos, aqui, ó, ela primeiro tem uma importância muito grande em relação aos seus 34 países membros. Cuba é um deles ou não é um deles? Sim ou não? Se eu estou falando nas organizações mais importantes da América, é porque, primeiro, a OEA ela vai ser a grande organização aí política em nível regional que vai poder estabelecer as suas primeiras relações aí, bilaterais ou multilaterais. Esse bilateralismo, podemos perceber que ele aconteceu em relação a Cuba e os Estados Unidos. Mas quando eu estou falando em abrangências ou em níveis multilaterais, eu preciso pensar aqui ó, na OEA. Porque a OEA, ela é responsável aqui ó, no seu conjunto de estados americanos por tratar de relações de comércio. Pode ser? Será que isso se fundamenta com a função da OEA? Trata de comércio, estabelece relações ao combate ao tráfico de drogas. Sim? Função da OEA, relação diplomática. Ela trata de questões ligadas à corrupção. Não é monstruoso o que vem acontecendo em corrupção hoje no panorama mundial. Isso não é uma característica exclusiva da América. Vocês estão vendo a Lava Jato lá, o quanto ela está influenciando e sendo influenciada por um quesito de política internacional. Vocês viram os dados aí que a Lava Jato agora completou 3 anos. Elas surtiram esse efeito. Putz, não vou chutar agora, mas foram países, milhares de países, inseridos aí na cooperação mútua com a investigação da Lava Jato. Mas saiu aí, recentemente. Corrupção, lavagem de dinheiro, meio ambiente. Sim? Pode tratar destas questões? E Cuba? Está nesse meio ou não está nesse meio? Então vou inverter a pergunta. E na ONU? Cuba faz parte da ONU ou não? Por quê? Responda aí. Cuba é? Qual o sistema político de Cuba? Uma ditadura? Posso chamá-la de república? Não posso chamá-la de república?
E se eu disser que ela é uma república socialista? Sim ou não? Quem governa hoje Cuba? E o Fidel? O que aconteceu com o Fidel? Faleceu agora em novembro. Vocês lembraram que lá no comecinho do ano passado morreu o outro irmão? O Ramon. Alguém lembra dessa notícia? Morreu o Ramon, morreu o Raul, sobrou o Fidel, sobrou o Raul. Tem ainda as irmãs, uma faleceu, tem mais 3. Esse cara aqui é o líder ou o secretário-geral do Partido Comunista Cubano. Vai ficar no poder até 2018. Garantias de Raul Castro. E será líder do partido até 2021. Isso se deve porque a República Socialista Cubana passou por uma revolução. Lá o que a gente sabe é que, em 2006, quando Fidel abriu mão do poder, passou o poder ao irmão, as eleições aconteceram em Cuba em 2008 e elas escolheram pela Assembleia Deliberativa o poder de Raul como presidente. A diferença é que lá as eleições, as mais destacadas nesse período, em toda a história política do país, escolheram o presidente, mas pela ação de uma assembleia composta por um partido único. Ela é uma república socialista unipartidarista. Ela é o que a gente talvez conheça aí como uma ditadura, meio mascarada por características democráticas. Isso aconteceu devido à Revolução Cubana. Foi ela que, em 1959, instituiu uma república de caráter marxista-leninista. O mesmo molde ou o mesmo modelo que, em 61, levou aí à aproximação das relações diplomáticas de União Soviética e Cuba. Então veja bem, quando foi criada a ONU mesmo? Final aqui, ó, da Segunda Guerra. 48 é o Estado de Israel. 45? Isso, final de 45, dezembro de 45. Aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho. Até lá, o que era a ilha de Cuba? Um braço político do governo americano. Um paraíso fiscal. Cuba era uma ilha onde despendia-se todo o poder aquisitivo do governo americano. Toda a escória política do governo americano estava em Cuba. Por isso era governada, inclusive, por um general, o general Fulgêncio Batista. Quando a Revolução explodiu em 1959, com o apoio de Che Guevara, dos irmãos Castro, Ramon, Fidel, Raul, eles demoraram um período de tempo até alinhar a ideologia política com uma ideologia soviética. Lembra da crise dos mísseis? A crise dos mísseis foram os 13 dias em que quase uma guerra nuclear se deu entre os dois países, porque levou o então governo soviético a instalar mísseis em Cuba. Cuba fica a uma distância de uma lancha, de 1 hora de viagem da Bahia ali da Flórida. O que os Estados Unidos mais tinham medo? De um bombardeio, de um ataque nuclear, de uma mobilização militar, de uma expedição militar que pudesse enfraquecer o governo. Para isso foram lá e tentaram derrubar o governo do então Fidel Castro. Os 13 dias em que o governo Kennedy, em 1962, liderou as negociações. Veio mais uma tentativa de derrubar o governo cubano pela invasão da Baía dos Porcos. Lembra desse episódio?
A CIA, por meio do treinamento de militares, tentou derrubar o governo. E essa obsessão se tornou tão grande que o último governo Bush, tentou investir ali 6 bilhões de dólares para a oposição derrubar os Castro. Não conseguiram. Tamanha foi essa pressão que, ó, Cuba faz parte da ONU. Cuba é da ONU, professor? Sim. Por quê? Porque a revolução foi posterior. Agora, pensar que a revolução não teria consequências aqui, isso é meio difícil da gente pensar. Então, ela fez parte da OEA, mas foi suspensa em 1961. E agora, ela é da OEA ou ela não é da OEA? Sim ou não? Ela está suspensa, mas daí ela voltou, não voltou. Banca CESP. Uma certa anula uma errada. Cuba faz parte da OEA ou não? Então vamos lá. Pegadinha aqui, ó. Em 2009, a cúpula que ocorreu das Américas suspendeu a revogação de Cuba da OEA. Legal? Foi essa decisão apoiada pela maioria dos países denominados de ALBA. Quem é a ALBA? É a Aliança Bolivariana. Putz, já ouvi um pss. Aliança Bolivariana para as nações da América. Quem são as nações bolivarianas? Tem relação com a Bolívia. Lembra que a gente falou do populismo? Dos países que sofreram maior intervenção ou maior poder dos Estados Unidos e que agora, da década de 90 para cá, começaram a se fortalecer. A ALBA, Aliança Bolivariana para as Nações da América, foi um acordo entre dois países. Venezuela, Cuba, somada a Bolívia, Equador, República Dominicana, Nicarágua e mais algumas ilhas ou países pequenos. Estas têm orientação esquerdista ou populista. Exemplo de governos que têm uma aproximação com esses regimes de esquerda. O castrismo é um, o chavismo é outro, o de Evo Morales na Bolívia é outro, o kirchnerismo foi uma vertente de populismo, o varguismo foi uma vertente de populismo no Brasil, entrou na onda o lulismo, o dilmismo, estas ondas de regimes próximos desses governos. Não é à toa que quando agora, aquele pronunciamento que ocorreu no final do ano passado, no discurso de abertura, vocês lembram que o discurso de abertura da ONU, toda a conferência das Nações Unidas que ocorre no final do ano, é o Brasil que faz. 6 países não ouviram o pronunciamento do nosso Michel Temer. Venezuela estava no meio, Bolívia estava no meio, Equador estava no meio. Legal?
E a pergunta é de $1 milhão. Cuba está ou não na OEA? Ela foi revogada a sua suspensão. Mas Cuba não faz parte da OEA. – 34 membros. Legal? Professor, por quê? Porque o retorno depende de uma relação multilateral de Cuba. No final do ano passado, Raul Castro, num pronunciamento, afirmou: Cuba nunca mais retornará à OEA, pois é apenas um instrumento do imperialismo americano que influencia toda a América Latina. Não faz parte. E nem tem interesse de fazer parte, por causa da pressão que os Estados Unidos acabam forçando nesse conjunto de países de toda a América. Legal? Perguntas, gente? Vocês querem perguntar? Tranquilo? E a Venezuela? Eu acho que vocês até estudam um pouquinho mais isso na parte do direito. Vocês talvez são familiarizados lá com então a Conferência dos Direitos Humanos na América, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto é, por outro lado, um pacto firmado entre parte dos países da OEA. Não são todos. Mas eles devem regulamentar a questão dos direitos humanos em todo esse papel da América Latina, incluindo Venezuela, incluindo Cuba, incluindo países que estão passando por uma grave crise política. A Venezuela faz parte do Mercosul, certo ou errado? Errado. Vamos lembrar o Mercosul? O Mercosul é um pacto firmado lá na Conferência de Montevidéu, quando, não lembro a data, quando Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai firmaram um pacto. Se vocês lembrarem, o Paraguai sofreu uma sanção em 2007, ficando expulso, suspenso por 1 ano. Essa brecha permitiu a entrada da Venezuela ao Mercosul. Sim, a Venezuela faz parte do Mercosul. Por quê? Qual era o nosso governo? 4, 5 anos atrás? Governo Lula, governo Dilma. Qual era o governo deles? Chavista. Qual era o interesse destes países? Se afinavam ou não se afinavam? Se aproximavam ou não se aproximavam? Se aproximavam. Daí a Venezuela entrou no Mercosul. Qual o poder da Venezuela, politicamente falando e economicamente falando? Petróleo. 96% que a Venezuela exporta, petróleo. Legal? Preço da gasolina na Venezuela? 3 centavos o litro. Pronto, podem ir embora tristes. A maior reserva hoje de petróleo no mundo acredita-se estar na Venezuela. O problema foi a crise do petróleo. Assunto para outro momento. A crise bateu e contribuiu para a crise política. Agora, essa condição da Venezuela, em 2013, suspendeu a Convenção de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. A Venezuela revogou a Convenção de Direitos Humanos. Ela não faz parte dos direitos humanos da América. Por quê, professor? Porque não compactua com a influência dos Estados Unidos, com o poder dos americanos nesse conjunto de acontecimentos. Então, ela não faz parte de toda a estrutura que deu aporte, deu base para essa discussão política
em todo o contexto da Venezuela e do contexto do panorama latino-americano. Ficou claro? Então, coisas para você lembrar. Cuba teve a sua revogação da OEA, mas ela não faz parte. A Venezuela, pela insatisfação das relações diplomáticas, revogou a sua situação de direitos humanos, aquele pacto geral lá que a Costa Rica definiu em São José. Legal? Esses detalhezinhos fazem a diferença para a gente começar a entender um pouquinho melhor essa situação que vai se dar aqui em toda a América. Legal isso, gente? Deu para mais ou menos entender? Pode falar. Como é que Sim. ficou a situação do Paraguai hoje? No Mercosul, por causa da deposição do presidente, da situação de Fernando Lugo, lá, todo aquele processo todo, foi reintegrado normalmente depois daquele período de suspensão de um ano. Isso foi em 2007, 2008 a Venezuela já havia entrado e o Paraguai se reintegrava. Tá? Então hoje a situação do Paraguai ali, e se deu a suspensão, vale a gente lembrar lá, por causa das situações de disputas de terra. Um setor mais conservador, com um setor mais progressista, houve a disputa por acesso à propriedade de terra, uma espécie de reforma agrária, que acabou levando ali uma mobilização para depor um presidente. E que naquela época foi justamente aqui regiões fronteira, regiões aqui próximas do Brasil, onde tinha uma situação aqui muito parecida com a presença de brasiguaios. E isso ali acabava gerando uma espécie de disputa territorial que levou a uma tentativa ali de reforma agrária. Legal? Bacana isso, gente? Dúvidas? Maravilha? Vamos dar uma olhadinha ali nas nossas questões? Para a gente poder, essa primeira partezinha aí, matarmos. Gente, posso apagar essa primeira parte? Sim. Para lá não? Para lá sim? Como é que vocês estão aí? Vou apagar só esse pedacinho aqui então, ó. Esse aqui já nos ajuda. Pegaram o exercício ali número 1. Sim. Acharam ali? Querem aí um minutinho? Então eu vou dividindo o meu quadro aqui, ó. E aí, gente, podemos? Estamos no textinho ainda?
Podemos? Sim? Querem mais um tempinho? De boa? Bem, gente, ó, o primeiro textinho ali que faz referência, eu trouxe ele justamente por conta de uma série de rediscussões em termos de políticas de drogas, que elas inclusive vão remontar desde a década de 60. 1961, por convenção da ONU, e em potencial uma discussão que se dá sobre a atuação do tráfico de entorpecentes, é que nós vamos ter aí uma mudança na mentalidade, na maneira de conduzir essa questão das drogas. Principalmente quando a gente falar aí de situações que envolvam literalmente países aqui latino-americanos e países asiáticos. A gente sabe até que essa questão do tráfico de drogas, ela já foi aí instrumento, meio que estratégia de diversos países, principalmente a Inglaterra na época do imperialismo, que visassem desestabilizar possíveis instituições sociopolíticas. O caso da Guerra do Ópio, eu não sei se alguém lembra, a Guerra do Ópio que aconteceu na China, por volta ali dos anos de 1860, 1870, século XIX. O contrabando de ópio, então os derivados de opiáceos, era uma droga muito forte que 1 grama era capaz de viciar uma pessoa. Foram aproximadamente aí 400 mil quilos de ópio que a Inglaterra traficou para a região da China com uma tentativa de desestabilizar a estrutura social. E deu certo, tanto que acabaram vencendo a Guerra do Ópio, dominando potencialmente o mercado consumidor e o acesso à matéria-prima. Hoje essa discussão em relação ao tráfico, ela é mais recente. Você pode ver que hoje, da maneira como nós entendemos o papel da atuação da ONU sobre questões relativas a tráfico de entorpecentes, são questões aí que vão se considerar através de convenções. Convenções sobre o tráfico, convenções sobre a questão específica que está hoje inserida dentro da própria saúde pública. Isso aqui a gente não consegue desvencilhar da própria questão de saúde pública. Em 1988, a ONU resolveu novamente rediscutir essa situação do tráfico de drogas. A gente sabe, inclusive, que na região da Bolívia, na região da Colômbia, a região da Venezuela, era por onde passava a rota do narcotráfico, que alcançava primeiro os Estados Unidos e depois da Europa. Esse tráfico de drogas a qual a gente se refere, ele hoje precisa ser entendido dentro de uma ideologia ou dentro de um conjunto de acontecimentos, que precisa necessariamente, inclusive, entender a situação de países extremamente pobres e que acabam sendo aí dilacerados pela questão do tráfico. Um exemplo talvez aí do que a gente pode citar nas décadas de 90 é a formação dos poderosos cartéis, como foi o de Pablo Escobar, o cartel de Medellín, o cartel de Bogotá, e a influência que a CIA tinha, inclusive, na perseguição a esses cartéis. Então hoje a gente tem uma bifurcação. Tem tanta preocupação da segurança pública em relação a onde o tráfico alcança, e o tráfico aí não necessariamente só de entorpecentes, mas em especial de entorpecentes, porque a ele está atrelado o crime organizado, está atrelado outros tipos de tráfico, como a gente vai depois considerar o tráfico humano, o tráfico de órgãos, o tráfico de madeira, matéria-prima, todos eles vão se inserir dentro desse conjunto. Esse é um lado da moeda. Agora, o outro lado da moeda é a questão do usuário. Entender isso como uma questão de saúde pública, de necessidade de investimentos públicos. E hoje a questão que se entende a partir destas convenções é uma palavra que está expressivamente conectada a essa ideologia. Hoje a gente sabe que tanto essa repressão ao crime organizado, ela tem que ser tratada na sua base ou na sua origem. A gente vai perceber isso lá na discussão de políticas públicas em território nacional, por exemplo, mas ela precisa ser entendida dentro do conjunto de acontecimentos também em relação ao próprio tráfico. Que ele precisa partir de um pressuposto centrado na prevenção. Tudo bem? Estas drogas ou entorpecentes, drogas ilícitas, tanto elas quanto a sua situação de drogas lícitas, elas precisam aqui ter um grande investimento ou consciência em torno dessa questão da prevenção. 2012, você lembre que isso foi uma preocupação já da Cúpula das Américas que se realizou na cidade da Colômbia.
Agora, recentemente, a Colômbia foi palco novamente de uma discussão em torno das drogas. Inclusive, levou o Nobel da Paz. É legal o Nobel da Paz sempre para entender atualidades, principalmente quando a gente está falando no começo, final do ano e começo do ano. Quem ganhou o Nobel da Paz esse ano? Sabe o Nobel? Literatura, medicina, economia. Legal se ligar nesses caras. O da paz é o que sempre mais volta para a nossa área de segurança. Questão de terrorismo, de intervenção militar, tudo está voltado a essa questão. Quem foi em 2016? Quem assistiu a dica de atualidade esses dias? Não foi o Ban Ki-moon, não foi o cara da ONU lá. Inclusive o Ban Ki-moon saiu da ONU agora, né? Vocês sabem que foi eleito um novo secretário-geral agora da ONU e que foi um português. Não lembro o nome dele. Mas o Ban Ki-moon largou a Secretaria-Geral da ONU. O que voltou o Nobel da Paz esse ano? O ano passado foi da Tunísia. Vamos já entender o que aconteceu lá na Tunísia. O ano retrasado, na verdade, né? 2015. E o ano passado, o Nobel da Paz foi para Juan Manuel Santos. Nem com o nome? Vamos lá então. Presidente da Colômbia. Por quê? Motivo? Com quem? Com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Vocês lembram que a Colômbia passou agora recentemente por um plebiscito. Esse plebiscito deveria decidir sobre as questões voltadas às Farc, uma das mais influentes ou conhecidas guerrilhas armadas que a Latinoamérica conheceu nesse contexto da Guerra Fria. A gente sabe aí que dentro desse conjunto de acontecimentos, aproximadamente em 3, 4 décadas, foram 260 mil pessoas assassinadas pelas Farc, num conjunto aí de 10 mil guerrilheiros que atuavam paralelamente como uma organização militar. Era uma espécie de organização paramilitar, porque ela não pertencia ao Estado, mas ela atuava em determinados grupos, em determinadas facções, contribuindo para o crime organizado e contribuindo para o desencadear da desestabilização política do país. Agora, recentemente, esse plebiscito consultou a população se o acordo deveria sair ou não. Vocês lembram desse fato do plebiscito? E o plebiscito, ele saiu vencedor nas decisões de se acordar um acordo de paz com as Farc. Certo ou errado? Por quê? Porque o plebiscito não. Deve-se estabelecer um acordo político entre o governo e as Farc? Não. O plebiscito não saiu vitorioso. Professor, e como assim? O acordo saiu? Saiu. Depois de 9 acordos, a atuação do presidente Juan Manuel Santos e a própria concepção de diálogos entre o líder das Farc, o cara conhecido como Rodrigo Londonhos, foi saído do papel e assim garantiu que o acordo desse certo. Tudo bem? Então a CESP pode botar lá assim, olha, o plebiscito ganhou as urnas e as eleições votando favorável ao acordo entre milícias armadas das Farc e o governo colombiano. Errado. O plebiscito foi em não, mas mesmo assim a atuação para o nosso, então presidente da Colômbia, ganhar um Nobel da Paz foi no sentido, foi no esforço, foi na tentativa de que esse acordo de paz pudesse, de fato, sair.
Então, depois de aproximadamente esses 9 acordos, isso aqui saiu do papel e vai ser ratificado aí nos próximos meses. Acreditamos que entre abril e maio, isso aqui saia de fato do papel. Isso é interessante para a gente perceber como a estrutura dessa política de drogas está sendo entendida na América. Ficou claro? Então, pegadinha aqui, ó. O plebiscito perdeu, mas o acordo saiu. Legal? Isso levou até o fato aí do nosso presidente levar o Nobel da Paz. O que o texto está dizendo? Vamos para o texto ali, ó. Os países que participam de uma nova cúpula das Américas abrigam as 32 mais violentas cidades do mundo. Tudo bem? Esse dado terrível já seria suficiente para que o consumo e o tráfico de drogas estivessem no centro dos debates, uma vez que violência e narcotráfico são irmãos siameses. Posso dizer que das 50 cidades mais violentas do mundo, 26 estão no Brasil? Sim ou não? Das 50 mais violentas no mundo, 26 são brasileiras? Sim. Pronto, podem ir embora mais felizes. 26 das cidades mais violentas das 50 estão no Brasil. Para a gente perceber que a nossa preocupação não é só com a questão da criminalidade, mas ela tem a ver com estas raízes, essas origens da criminalidade. A questão das drogas só entrará, no entanto, a questão das drogas só entrará nos salões da cúpula pela porta lateral. O presidente da Guatemala, um dos países que estão se transformando em estados falidos em decorrência do narcotráfico, já anunciou que quer discutir o assunto, a partir de um argumento imbatível. A política atual, puramente repressiva, fracassou. O que a gente tem que apostar? Prevenção. O que ele está se referindo? Década de 80, década de 90, a atuação da CIA, por exemplo, foi no sentido de perseguir esse narcotráfico, acabar literalmente com esse narcotráfico no poder da força de polícia. Hoje, essa mentalidade do século XXI, basicamente a transição para o século XXI, vai reforçar isso aqui, prevenção. Tem que se apostar em medidas, já que a ação repressiva fracassou. Entende isso? A diferença dessa política é que ela não aposta na repressão, como nós vamos perceber em grande parte da discussão do que estas organizações vão atentar. Legal? E aí ele diz assim, o governante citado no texto sugere que erradicar a produção, interditar o tráfico, criminalizar o consumo, são decisões que, integrando a estratégia da guerra contra as drogas comandadas por Washington, deram resultados pífios, razão pela qual o tema deveria ser rediscutido em profundidade na Cúpula das Américas. Certo ou errado? Não deu certo. Tá certo, Quer dizer que apostar na criminalização, apostar na questão de interditar o tráfico, situações que não deram resultados em políticas defendidas pelo governo americano. Isso mais do que nunca é situação de rediscutir esse panorama político e inseri-los dentro de organizações que têm um poder para tal feito, têm um poder para tal alçada, como é o caso da Cúpula das Américas. Tudo bem? Questão certa, tá? Questão certa aí de contextualização. Agora, se nós, por outro lado, falássemos em atitudes de repressão, são válidas ainda ou não? Alguém ainda utiliza esse tipo de política de repressão? Então, vou dar um exemplo. Filipinas. O que a Indonésia fez 2 anos atrás? 2 anos ou 1 ano? Matou o brasileiro lá. 2 anos já, eu acho, né? 2016, início de 2016, talvez por aí, né? Acho que foi início de 2016. Legal? O que esses
países fazem? Apostam na prevenção ou na repressão? As Filipinas, ó, está na política contrária à prevenção. Se a Indonésia foi um país que até hoje condena com a pena de morte o tráfico, é porque a situação lá deve estar pior que a nossa. Deve estar pior que as cidades mais violentas, no sentido, principalmente, do tráfico e da questão do vício. O presidente das Filipinas acabou de assumir o poder. Um cara conhecido como Rodrigo Duterte. Em 7 meses de ação policial, foram 8.000 mortos. Esse é o cara que resolveu peitar as organizações como a ONU, resolveu xingar o Papa e ainda mostrar o dedo para o presidente Barack Obama. É ele quem agora, recentemente, determinou uma política extremamente repressiva, autorizando processos extrajudiciais de assassinatos de traficantes e viciados em drogas. O cara foi tão ousado que ele falou que se Hitler matou 6 milhões de judeus, ele está disposto a matar 3 milhões de viciados e traficantes. Vai ganhar o Nobel da Paz, sim. Estava ali, ó. Estava ali, ó, ganhando a simpatia de boa parte do povo filipino. As Filipinas é hoje um país que cresce. A capital Manila é uma capital com características de metrópole. É uma São Paulo nossa, é a cidade de Manila. Mas o problema é que lá a favelização, a criminalidade, o vício, o tráfico são coisas inimagináveis. A gente tem aí, ó, necessariamente dados que remontem a 1.800 mortos em 2 meses. Em 10 dias de ação policial foram 28 assassinatos. Só que o grande problema é que isso acaba tanto abrindo brecha para grupos de polícia armado que acabam assassinando traficantes, como grupos paralelos que acabam se formando, se fortalecendo, se armando e assassinando viciados. A política que as Filipinas está hoje apostando é totalmente contrária. E por isso já está sendo acionada lá na ONU pelas ações. Porque se de um lado ela causa simpatia pra gente, ela é a política que vocês não vão colocar na redação da prova de vocês. Pelo amor de Deus, não fale assim. Isso, vai lá, mata tudo. Não. Princípio da dignidade humana. Fala, olha só, que bonito, tem que prevenir, tem que deixar com que tome-se consciência, leve-se para centros de reabilitação. Não, não defendo o que o cara está defendendo lá nas Filipinas. Que o cara da sua redação lá vai olhar assim, ai meu Deus, ele não defendeu o princípio da dignidade humana. Não. Fujam disso. Ele pode garantir simpatizantes, por isso o cara foi eleito agora em junho. 71 anos de idade, é um ex-militar que está apostando nessa política, mas que não tem nenhuma estrutura ou apoio de organismos se a gente pensar em nível internacional. Se a gente pensar as convenções aqui da ONU, isso aqui não serve. Tudo bem? Isso aqui está indo na contramão daquilo que essa política aqui está defendendo. Tudo bem? Por isso até nós temos 2 brasileiros presos nas Filipinas. Pena até 40 anos de prisão. Um nós não sabemos quem é, os dados do Ministério das Relações Exteriores não são divulgados, do primeiro brasileiro. E a segunda brasileira é uma que está presa fazem 3 meses nas Filipinas por estar transportando 6 quilos de cocaína dentro de um travesseiro. Apareceu até agora recentemente no Fantástico. Não sei se alguém viu uma reportagem com ela, né? Tá contando como que é, como está a situação, né? Ela se negou a falar, né? Quando pediu se fosse culpada, ela se eximiu.
Vai deixar para que o advogado dela responda por ela. Mas ela está presa. Uma brasileira de 20 anos e um brasileiro que não temos informações de quem é. Ela quer que o Brasil ela quer que o Brasil interfira diplomaticamente para que ela possa ser extraditada e venha cumprir a pena no país. A sorte dela é que ela não caiu na Indonésia. Porque se ela tivesse caído na Indonésia, o problema dela ia ser mais embaixo ainda. Aqui ela só vai ficar 40 anos presa. Aqui ainda a política é extremamente rígida, mas ela está sofrendo aí uma ação por conta do processo que está aí enfrentando nas Filipinas. Legal? Então, lembre-se desse cara aí. A nossa questão aí, então, primeira questão, certo. Legal? Gente, dúvidas? Senhor, pode falar. Os países aí, eles sofrem alguma sanção aí dos órgãos internacionais por tomar essa política, por assumir essa política? Poderia sofrer. Nós até poderíamos, assim, falar que em termos, por exemplo, de participação na ONU, ele poderia sofrer sanção de acordo com os direitos humanos e até recair em possíveis julgamentos que esses governantes possam vir a enfrentar em tribunais internacionais, tá? A ONU, ela tem tanto a ação de interferir deliberadamente em casos de ordem e segurança. Isso é papel, portanto, da ONU. Vocês vão ver que a Banca CESP, às vezes, coloca questões aqui relacionadas a essa estrutura do funcionamento da ONU, por exemplo, mas ela pode também atentar à punição que possíveis governantes venham a sofrer se acionados em caso de tribunais internacionais. A ONU tem tanto a competência, nesse caso, para julgar os estados, julgar um sistema de governo, uma política específica, quanto os tribunais internacionais têm poder de acionar estes aqui, representantes nesse caso. Como é um fato muito novo, ele vem sendo alertado, vem sendo avisado, vem sendo acionado. Primeiro, é possível que isso ocorra em aspecto diplomático. Pode acontecer embargo, pode acontecer qualquer tipo de rompimento, pode acontecer qualquer coisa. É o que aconteceu, por exemplo, com a Venezuela. Desde que o chavismo e desde que a aliança lá para os países bolivarianos aconteceu, a Venezuela não tem embaixada nos Estados Unidos e os Estados Unidos não têm embaixada na Venezuela. Então pode acontecer sim, tá? Só que isso aí depende de um jogo muito mais complexo aí de relações internacionais que possam vir aqui a cair nisso aqui. E aí a gente até discute aí possivelmente essas questões de pena de morte. Por que é que não cai? Hoje são aproximadamente 47 ou 49 países no mundo com pena de morte. A maioria deles, Filipinas, Indonésia, alguém aí falou Coreia? Possivelmente Coreia do Norte, Arábia, Síria, Iraque. Mas nesse bolo todo, são países asiáticos, países árabes, países do Oriente Médio. Quem que sobra? Um grande defensor da pena de morte. Estados Unidos. Estados Unidos ainda tem pena de morte. Alguns estados. Alguns estados a pena é incisiva e alguns estados a pena de morte é proibida. Mas acontece. Então a gente teria que ter um grande poder aí de um organismo internacional como a ONU, mas por parte de um país que não tivesse a legalização da pena de morte, como é os Estados Unidos. Mas pode sofrer sim. Legal? Bacana? Dúvida, gente? Por enquanto, tranquilo? Olhe para o nosso exercício número 2. Quero resolvê-los com vocês. Acho que dá tempo de a gente resolver pelo menos esses 3 próximos. E deixa eu ver. Ali, localizaram um número, está ali, um número cada vez maior de simpatizantes em todo o mundo, dispostos a praticar atos violentos, adere ao grupo terrorista auto-intitulado Estado Islâmico, na Síria e no Iraque. Esse texto, inclusive, não faz nem muita diferença, porque a questão lá vai falar de outro assunto. Julgue o item referente ao tema e aos múltiplos aspectos a eles relacionados. Após vários anos de impasses diplomáticos, os Estados Unidos retiraram da lista norte-americana de estados que financiam e apoiam o terrorismo
o que permitiu a retomada das relações diplomáticas entre ambos os países. Certo ou errado dizer que agora Cuba voltou a fazer parte das relações diplomáticas com os Estados Unidos. Certo. O que você falou? Desculpa. Se vai continuar isso aí agora. Aqui, ó. O fim da suspensão aconteceu. O que possivelmente não ocorreu e não sabemos se ocorrerá é o fim do embargo. Esse, no caso, econômico com os Estados Unidos. As relações diplomáticas foram reatadas, mas isso não garante o fim de um embargo. Legal? Você atenta a essa pegadinha. O embargo não ocorreu o seu fim. O fim da suspensão das relações diplomáticas, sim. Tanto que no mesmo exemplo que eu te dei aqui, ó, da Venezuela, hoje eu já posso dizer que, diferente em Cuba, ele acontece. Existe uma embaixada americana em território cubano na ilha de Havana, que aconteceu, inclusive, no mesmo momento em que a Cúpula das Américas formalizou o aperto de mão entre os dois chefes de Estado. Eram 47 anos que a embaixada americana não funcionava na ilha de Havana. Passou a voltar a funcionar agora, nesse ano aí de 2015, e inclusive o comércio ou a relação de trocas entre passageiros, entre mercadorias, entre compras, elas foram autorizadas. O que depende agora do Congresso Nacional é isso aqui. E tudo sinaliza que Trump não estará tão interessado em reativar esta suspensão dos embargos. O que aconteceu foi a suspensão do embargo com a União Europeia. Cuba e a União Europeia reestabeleceram relações econômicas. Mas isso não pode se dizer que aconteceu com os Estados Unidos. Legal? Então a nossa questão ali está certa, mas porque ela não está falando de embargo. Tudo bem? Ela está falando do fim da suspensão das relações diplomáticas. Legal? Então está certo. Dúvidas, gente? Tranquilos? Vocês querem responder o exercício 3? Um minutinho. E aí? Certo ou errado? Certo? Então vou responder com vocês. O sucessor de Hugo Chávez enfrentará dois grandes desafios no comando do governo da Venezuela. A violência no país, tem violência, possivelmente decorrente da crise política, da turbulência enfrentada das eras chavistas, dos anos chavistas, e a mais alta taxa de analfabetismo, uma das maiores da América do Sul. Então, duas coisas, ó. O governo chavista na Venezuela, ele foi responsável por criar dois grandes aspectos. O primeiro, um atrito com o governo americano pela sua condição de oposição esquerdista populista. Só que, de um lado, se a gente vem sentindo uma condição política bastante instável, nesse campo aqui, ó, houve um relativo desenvolvimento.
E a Venezuela tem uma das taxas de analfabetismo mais baixas da América. Cuba não é um país um dos mais alfabetizados de todo o mundo? Por que a Venezuela seria diferente? Não são países parceiros? Não têm ideologias muito parecidas? Consequentemente, essa orientação leva aqui ó, a uma baixa relação de analfabetismo. Está em um dos melhores índices de toda a América. Legal? Então, o primeiro quesito, sim. Agora, o segundo quesito, não. Está errado. Legal? Põe ali, ó. Questão 3, errado. Bacana? Fechou? Cornelinho, fazer um pausezinho aí. Esticar as pernas, tomar um café. Daqui a pouquinho estamos de volta.